E já se perguntaram como seria se vocês recebessem um convite um tanto quanto inusitado de uma pessoa que queria comer a sua carne e queria que você se voluntariasse para oferecer a sua própria carne para ela? Vocês sabem que casos de canibais me intrigam muito, e não porque eu tenho vontade, nem de longe, mas eu fico muito curiosa para entender a mente dessas pessoas que realmente têm uma fantasia, ou talvez até um fetiche de comer carne humana. E essas pessoas não são poucas, mas o que tem de mais bizarro nesse caso é como a pessoa se comportou, o que ela fez e o que ela fez depois que isso aconteceu. Então, vem comigo para um caso super bizarro, alerta de gatilho para algumas pessoas, porque esse conteúdo pode ser sensível para algumas pessoas, afinal, a gente tem várias partes bem explícitas, bem daquele jeito tenso que a gente conversa quase sempre. Então, se você tem algum tipo de gatilho com esse tipo de conteúdo, tem vários outros vídeos aqui no canal pra vocês escolherem. E não esquece sempre de se inscrever no canal para histórias assustadoras, misteriosas e bizarras. Tem todo tipo de conteúdo aqui. Toda terça e quinta no canal tem vídeo longo. Todo dia tem vídeo curto, meio-dia e às 6 da tarde. Então tem muito conteúdo bizarro. E bora entrar nessa história. Eu espero que vocês já tenham almoçado, jantado, tomado café da manhã. Enfim, que vocês estejam longe de refeições, porque essa eu garanto que é de embrulhar o estômago. Então, bora pra história de hoje. A gente vai falar do caso do Armin Meiwes. Bom, o Armin era alemão, ele nasceu no dia 1º de dezembro de 1961 e o pai dele era policial. Ele trabalhava como policial já fazia algum tempo e aí, conforme o tempo foi passando, ele foi subindo de cargo e ele conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma mansão na Alemanha. E bota mansão nisso, ele comprou uma casa de 36 cômodos, que tinha cerca de 16 mil metros quadrados, então era uma casa gigante. E assim, não é que eles tinham uma família grande para usar essa casa, eles simplesmente tinham dinheiro, a casa ficava numa zona rural, era quase que uma fazenda, mas era uma mansão na fazenda que tinha vários andares. Agora, para vocês entenderem, os pais do Armin se casaram quando o pai tinha 21 anos e a mãe tinha 40, então eles têm uma grande diferença de idade. E na maioria das vezes, quando tem essa grande diferença de idade, geralmente o homem é mais velho. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, mas qual que é o problema dessa diferença de idade? Então, o problema é que a mãe do Armin era um tanto quanto ciumenta, possessiva, doida. Então eles brigavam muito, ela tinha várias crises de ciúmes, ela não conseguia aceitar que ele fizesse nada e isso causava várias brigas no relacionamento. Inclusive, ela só engravidou pra manter o marido, não é porque ela queria ter filho. E aí, por fim, o Armin nasceu, ele era o terceiro filho, ele era o mais novo. Então, vocês imaginam, ele cresceu nesse ambiente, ele e os irmãos, com uma mãe super manipuladora, super controladora. Ela ameaçava matar o pai deles o tempo todo, ela era sempre muito tensa e os meninos, é óbvio que também não eram amados. Ela não demonstrava nenhum tipo de sentimento por eles. Ela ficava acusando o marido de trair ela e o ambiente não era nada agradável. Chegou uma hora que os dois irmãos mais velhos do Armin se cansaram disso. Eles já eram adolescentes quando eles se cansaram, então eles simplesmente decidiram sair de casa. Mas o Armin, na época, com 7 anos de idade, não tinha o que fazer a não ser permanecer na casa. Depois que os irmãos foram embora, as coisas não melhoraram. A mãe dele continua agindo da mesma forma. Isso não é justificativa pra nada, mas o clima era péssimo, como eu já mencionei. E aí a mãe dele basicamente só ficava mandando ele fazer tarefas de casa, tarefas da casa, né? Ajudar ela a arrumar a casa. Então, quando o pai estava trabalhando, ela ficava sozinha com ele, só mandando ele cumprir essas tarefas, e ele já estava de saco cheio. E aí, pouco depois dos irmãos terem ido embora, o pai dele também foi embora, sem mais nem menos, sem explicação. Ele simplesmente saiu um dia e nunca mais voltou. Então, até hoje, a gente não sabe aonde o pai dele foi parar, ou por qual motivo, ou se eles tiveram algum tipo de contato depois. Para passar o tempo naquela casa gigantesca só com a mãe dele, o Armin costumava ler vários livros e um deles era do Robinson Crusoe. Disseram que em um desses livros que ele lia tinha uma parte mencionando algumas coisas sobre canibalismo e algumas pessoas dizem que essa obsessão dele começou aí. Nessa época ele tinha 10 anos de idade e aí ele viveu mais alguns anos com a mãe, não tinha como, não tinha pra onde ele fugir e com 19 anos ele decidiu que ele ia se juntar ao exército. Ele queria muito se tornar um soldado profissional e ele realmente se dedicou para as Forças Armadas, inclusive ele passou 12 anos trabalhando com eles, só que também ele começou a ter vários
vários problemas, às vezes com drogas, às vezes com bebida. Ele passou a beber muito e nessa época, entre esses 12 anos, ele se envolveu em 2 acidentes de carro e os 2 acidentes aconteceram justamente porque ele estava bebendo. Então, o pessoal das Forças Armadas falaram: não, já chega, você não pode ficar aqui, você não tem comprometimento, e ele acabou sendo mandado para casa. Na mesma época que ele estava no exército, foi quando ele começou a desenvolver algumas amizades. Ele teve alguns contatos com mulheres, mas nada muito sério. Inclusive, ele questionava os próprios amigos se os amigos achavam que ele era gay. E aí os amigos dele falavam: bom, quem tem que saber isso é você, né? Mas no fundo, em algumas entrevistas, os próprios amigos disseram que eles já desconfiavam que ele era gay. Bom, o Armin agora, com 32 anos de idade, depois de sair das Forças Armadas, voltou para morar com a mãe dele. Ele não tinha para onde ir. Mas nessa volta para casa da mãe, ela já estava muito doente. Ela já estava bem mais velha. E aí ele basicamente voltou porque ele tinha que cuidar da saúde dela. Ela já não conseguia fazer as tarefas por conta própria, então ele acabava fazendo todas as tarefas domésticas e ainda ajudando ela com os medicamentos e todo tipo de coisa. Nesse meio tempo, ele decidiu que ele precisava seguir carreira com alguma coisa e aí ele decidiu se tornar engenheiro da computação e ele era muito bom no trabalho dele, ele foi trabalhar em um banco e aí depois disso chegou os anos 90. Pra quem não sabe, anos 90, começo da internet, no iniciozinho da internet ela era meio terra sem lei, começaram a ser criados vários sites que não tinha nenhum tipo de lei pra regular isso, até porque a internet era algo muito novo. Então, nesse começo, você podia falar de quase tudo e não ser punido por isso. É muito diferente do que a gente tem hoje. Bom, e aí vocês sabem, ele já tinha uma certa obsessão com canibalismo, ele já sabia o que era aquilo, ele já tinha pesquisado sobre isso, já tinha lido livros sobre isso. Ele falou: deixa eu fazer uma pesquisazinha aqui na internet se eu acho alguma coisa. E aí, pesquisando esse termo, foi quando ele encontrou vários fóruns online que citavam canibalismo e inclusive fóruns dedicados a esse tema, com pessoas que curtiam a mesma coisa do que ele. E aí ele se encontrou. Ele nunca imaginou que tinha outras pessoas que tinham essa mesma fantasia, porque até então ele reprimia isso dentro dele, achando que ele seria julgado. Mas ali não, ali ele se sentia abraçado. Gente, o YouTube vai me odiar por contar essa história. Ai, ai. O site principal que ele frequentava se chamava Café Canibal. Hoje é óbvio que esses sites não estão no ar mais, mas tem alguns aplicativos que você consegue voltar no tempo da internet e ver alguns sites que existiam nessa época. E o Café Canibal é um que você consegue encontrar, mas era um fórum bem básico. Se você é mais velho, você provavelmente lembra desses fóruns da internet. Era uma página rosa com um título bem word art, assim, total sem layout nem nada. E aí tinham vários tópicos que as pessoas iam discutindo temas relacionados ao canibalismo. Então, o que ele mais frequentava era esse Café Canibal. E aí ele começou a ficar tão obcecado que ele ia às vezes pro açougue, comprava carnes e ele montava aquilo na mesa dele e fingia que era carne humana. Então, o que ele fazia? Ele tentava montar na mesa da casa dele como se fosse um formato de um corpo. E aí as pessoas que estavam naquele site começaram a idolatrar o Armin, falando: meu Deus, como assim? Você é nosso ídolo. Porque ele parecia estar fazendo tudo aquilo que aquelas pessoas queriam fazer, mas não faziam porque não tinham coragem. Então ele literalmente estava se tornando um ídolo. E tudo isso era falso. Em 1999, teve um dia que o Armin chegou do trabalho, ele foi até em casa e ele encontrou a mãe dele morta no quarto dela. Ela já estava bem mais velha, ela já estava doente, então foi uma fatalidade, mas pro Armin ele se viu aliviado e livre, porque agora ele ia ter aquela casa de 36 cômodos só para ele, e ele já tinha essas fantasias, então seria o lugar perfeito para ele praticar tudo que ele sempre quis e que a mãe impedia. Bom, foi aí que ele decidiu transformar um dos quartos da casa em uma masmorra para ele fazer essas práticas. Então, tudo que ele fazia, as carnes que ele comprava, tudo que ele queria montar para fingir que era carne humana, os modelos, as fotos que ele tirava, todas ficavam nesse cômodo em específico. Mais ou menos 2 meses depois que a mãe dele morreu, ele começou a fazer um anúncio em todos os sites e fóruns de canibais que ele conseguia encontrar. E nesse anúncio, ele pediu um voluntário, ele pediu alguém que realmente gostaria de ser comido, de, no caso, ter a sua carne comida. E no começo, as pessoas liam aquele anúncio e achavam que era alguma coisa meio roleplay, assim, tipo, eu vou na sua casa, eu finjo que eu vou deixar você comer minha carne, toda aquela coisa assim meio sexual. Mas não, o que o Armin queria
queria era de fato um voluntário que tivesse essa mesma fantasia. No caso, a fantasia contrária dele, né? Porque ele queria comer a carne humana e ele queria alguém que quisesse oferecer a carne pra ele. Ele postava nesses sites em alemão e inglês e a mensagem dizia mais ou menos o seguinte: eu estou procurando um jovem entre 18 e 30 anos. Se você tiver um corpo normal e estiver querendo morrer, então vem até mim. Eu vou te cortar em pedacinhos e comer sua carne. Então ele começou a procurar em todos esses sites alguém que respondesse essa mensagem. Uma coisa que ele deixou bem clara desde o começo é que ele queria alguém que realmente quisesse morrer. Ele não queria alguém que fosse forçado, ele queria alguém que tivesse certeza absoluta que era aquilo que a pessoa queria. Então ele nunca disse nada ao contrário disso. E por incrível que pareça, ele conseguiu várias respostas. A maioria das pessoas topava, eles trocavam alguns e-mails, mas chegava em cima da hora e a pessoa desistia. Porém, teve um homem em específico que realmente topou. Eles trocaram vários e-mails por vários dias seguidos. O Armin estava passando todas as informações para ele, como aquilo ia funcionar, a hora que ele ia chegar na casa do Armin, como ele ia fazer todos os procedimentos. Ele avisou que ele queria filmar, que ele queria gravar e tirar fotos, e como ele ia cortar o corpo da pessoa. Enfim, todos os detalhes. E aí o cara falou, beleza, vamos, marcaram a data, marcaram o horário. Quando esse homem em específico chegou na mansão, o Armin colocou ele deitado em cima de uma mesa e começou a explicar de novo como o processo ia acontecer. Aonde ele ia começar, a hora que ele ia morrer, o que ele ia fazer com a carne depois, todo tipo de coisa. E aí ele viu que esse homem, quando estava deitado na mesa, começou a ficar meio inquieto. Ele foi ouvindo o que o Armin estava falando, começou a ficar com certo receio e falou que estava passando meio mal. E aí o Armin perguntou o que estava acontecendo e ele falou, olha, eu acho que eu não tenho tanta certeza, eu acho que eu não quero fazer isso. E o Armin disse, tá bom, se você não tem certeza, se você não quer fazer isso, pode ir pra sua casa, eu quero alguém que realmente queira. Então o cara pegou, saiu da casa, pegou o carro e foi embora. E eu só fico imaginando o quanto isso foi perigoso e como aquele cara poderia ter morrido ali naquela hora se o Armin fosse ainda mais doido do que ele já era e resolvesse matar alguém só por matar, mesmo a pessoa não querendo. Bom, o Armin é óbvio que ficou meio chateado, ele tava com expectativa, ele criou muitas expectativas, mas aí ele decidiu fazer diferente. Antes dele voltar a anunciar, ele foi até um mercado, ele comprou papel machê pra fazer tipo uma escultura, ele pegou um manequim velho também, que era um manequim de uma loja que já tava pra ser jogado fora também, levou pra casa dele e ele fez um molde na casa de novo, simulando como se ele tivesse matado mesmo uma pessoa. E aí ele postou de novo nos fóruns e ele teve a mesma resposta, até maior. As pessoas falando, meu Deus, você é meu ídolo, você não sei quem, queria muito ser você. Gente, um absurdo, uma pessoa louca atrás da outra, sério. Nesse ponto, as pessoas estavam tipo, meu Deus, esse cara tá matando várias pessoas, tá comendo a carne de todo mundo, não tenho dúvidas disso. Mas não era bem assim que tinha acontecido, vocês sabem, e o Armin decidiu que ele não ia desistir, ele ia encontrar a pessoa perfeita e que ia topar essa empreitada com ele. E aí ele preparou um quarto extra na mansão, que ia ser a sala de execução. Nessa sala tinha uma mesa também, tinha os tripés para ele colocar a câmera para filmar, tinha ganchos de pendurar carne, todos pelo teto. Era uma loucura, era tipo um açougue. E finalmente, um belo dia, o Armin conseguiu uma pessoa que topasse. O nome dele era Bernard Brands. Ele também era engenheiro, ele tinha 34 anos, ele era casado, mas aí ele disse pra mulher dele que ele tava meio confuso com a orientação sexual dele, que ele queria experimentar com alguns outros homens. A mulher dele não levou isso muito bem e decidiu se separar, então naquela época o Brands estava separado. O Brands, obviamente, também frequentava esses fóruns de canibais, ele também tinha essas fantasias, e aí ele mandou um e-mail pro Armin, e aí eles começaram a trocar e-mails, como foi com aquele outro cara, e aí o Armin foi mostrar pra ele como seria o processo todo, e inclusive o Brands fez até algumas exigências pro Armin, por exemplo, eu quero que meu crânio seja usado pra tal coisa, eu quero que você faça tal coisa com a minha carne. Então ele já estava até pensando como seria o processo depois que ele tivesse morrido. E aí o Armin, em entrevistas depois, ele disse que ele não queria não realizar os desejos do voluntário. Então ele falou, o que ele pediu eu ia fazer, é óbvio. Só que aí o Brands fez um pedido muito bizarro. Ele disse que ele queria que o primeiro pedaço que fosse cortado fosse o pênis dele e que depois ele queria comer junto com o Armin. E aí o Armin falou, bom, agora que eu prometi que eu ia fazer todos os desejos, vou ter que seguir com esse também. Gente,
Eu tô extremamente nervosa contando essa história, tá? Às vezes pode parecer que eu tô rindo, mas é meu jeito de demonstrar o nervosismo. Porque, tipo, pra mim é inacreditável. Parece que isso não aconteceu. E é bizarro acreditar que aconteceu. Então eles combinaram a data pro dia 9 de março de 2001. O Brandes chegaria na casa do Armin e faria todo aquele processo que ele já tinha começado antes do cara dar pra trás, aquele outro cara. Quando o Brandes chegou lá, primeiro os dois tiveram relações sexuais. Como eu falei pra vocês, o Armin também tava meio confuso com relação à orientação sexual dele. E aí, por fim, ele se assumiu homossexual. O Armin começou a pensar como ele faria pro Brandes não sentir tanta dor com o que eles iam fazer. Então ele deu várias pílulas pro Brandes dormir e também deu álcool pra ele. Mas tudo isso foi consentido, tá? O Brandes estava aceitando, ele concordou com o que o Armin ia fazer. Falou, não, tudo bem, eu vou tomar e vai ser melhor assim. Então o Brandes deita na mesa, o Armin já prepara a câmera dele, deixa o tripézinho ali ligado, avisa que ligou a câmera, até porque o Armin queria assistir esse processo de novo quando ele estivesse em casa sozinho. E aí o Armin vai até a mesa pra cortar o pênis dele e pra eles comerem. O Armin depois descreve esse processo e lembrando que tem a gravação, então, né, no julgamento eles conseguiram olhar o que aconteceu, mas ele disse que tudo ficou uma bagunça, que o Brandes começou a gritar desesperado e horrorizado e que o sangue começou a esguichar pra todo canto e fez uma sujeira na sala. Apesar disso, o Armin disse que esse processo foi rápido, que durou cerca de 20 a 30 segundos, e aí ele falou, bom, eu vou cozinhar porque a gente não vai comer isso puro. Então ele foi até a cozinha, pegou uma frigideira, colocou azeite, sal, tempero, pimenta, óleo, cortou em pedacinhos, serviu num prato e voltou pro cômodo onde o Brandes estava para os dois comerem juntos. Esse, lembrando, foi o primeiro contato do Armin com carne humana. Então, ele estava se sentindo muito extasiado. Era aquilo que ele queria desde sempre. Mas quando ele experimentou essa carne em específico, ele disse que parecia uma borracha. Ele disse que não foi bom e que ele ficou um pouco decepcionado. O Brandes, nesse meio tempo, apesar dele ter conseguido comer, ele estava sangrando muito, ele estava perdendo sangue muito rápido e estava fazendo muita sujeira. Então, o Armin decidiu colocar ele na banheira para que o sangue pudesse jorrar. E naquela hora, o Armin achou que a melhor opção seria deixar ele sangrar até a morte. Então ele ligou a água do chuveiro pra dar uma limpada também, não ficar tudo aquilo de sangue. E o Brandes, óbvio que tava mal, ele tava dopado com as pílulas, com o álcool, com a perda de sangue. Então tava uma bagunça. E aí o Armin falou, tá, eu vou esperar e aí de 15 em 15 minutos eu venho aqui no banheiro ver como você tá, se você já morreu, se você não morreu. E foi isso que ele fez. Passaram cerca de 3 horas. O Armin disse nas entrevistas depois que nesse meio tempo ele ficou lendo o livro dele do Star Trek, bem de boa, enquanto tem alguém ali no seu banheiro sangrando. E aí chegou uma hora, depois dessas 3 horas, que o Armin falou, olha, não dá mais, tá demorando muito, você tá demorando muito pra morrer, vou ter que cortar sua garganta. A gente não tem informações se o Brandes falou tá bom, se ele não quis, se ele desistiu de última hora. A gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que o Armin deu um beijo nele e depois cortou a garganta dele. E depois que o Brandes morreu, foi aí que o Armin começou a trabalhar. Então ele pegou o corpo dele, tirou da banheira, colocou de volta lá em cima da mesa e começou a cortar o corpo em pedacinhos. Ele colocou algumas partes da carne no freezer e também enterrou o crânio dele no jardim. E aí ele fez uma mesa de jantar para ele comer sozinho. Em uma entrevista ele disse o seguinte: eu fiz meu melhor serviço de jantar. Eu fritei um pedaço de bife, um pedaço das costas dele. Fiz o que eu chamo de batatas princesa, preparei minha refeição e comi. E ele continuou: a primeira mordida foi, claro, muito estranha. Foi um sentimento que eu não conseguia realmente descrever. Eu passei mais de 40 anos esperando por isso, sonhando com isso, e agora eu estava tendo o sentimento que eu realmente tinha atingido a perfeita interconexão através da carne dele. A carne tinha gosto de porco, mas mais forte. Gente, isso é extremamente surreal. Sério. Bom, como eu falei, ele gravou o processo todo, ele também tirou fotos e depois ele voltou lá pro site dos canibais e postou as fotos lá. E mais uma vez, temos uma comoção do público, uma resposta super positiva das pessoas que estavam lá. E agora, de fato, ele podia falar que ele tinha feito aquilo de verdade. O Armin tinha no porão dele um freezer bem grande, então ele colocou o restante da carne em vários sacos plásticos, colocou as carnes lá embaixo do freezer, cobriu essas carnes com várias caixas de pizza e ele passou os próximos 5 a 8 meses comendo a carne do Brandes. Então ele comia no café da manhã, ele usava como recheio para pizza, ele fazia esfirra, ele fazia de tudo. No final de novembro, começo de dezembro daquele ano, lembrando que tudo aconteceu em março, então já fazia algum tempo, o Armin estava ficando sem o estoque de comida e aí ele decidiu que ele queria um outro voluntário e aí ele foi anunciar de novo em todos os sites e fóruns.
Em um desses sites tinha um estudante austríaco que viu os posts do Armin, viu todas as fotos e ele falou: peraí, isso parece uma pessoa de verdade. E aí ele denunciou pra polícia e falou: olha, esse cara matou alguém, não é mais brincadeira. No dia 10 de dezembro, a polícia bateu lá na casa do Armin. E aí o Armin atendeu, falou: não, vocês podem entrar, não tem nada aqui e tal. E eles começaram a procurar pela casa. Até então eles não tinham encontrado nada, até eles abrirem o freezer. Quando eles abriram o freezer, eles colocaram as caixas de pizza de lado e eles viram que tinha umas carnes ali embaixo. Perguntaram: o que é isso? Ele falou: é carne de porco selvagem. E aí os policiais falaram: carne de porco selvagem? Como assim? E eles estavam quase prestes a fechar o freezer, mas aí um dos policiais olhou mais de perto e ele percebeu que uma das carnes ainda tinha pele. E aí eles perguntaram: isso é carne humana? E o Armin disse que sim, ele confessou tudo ali, ele disse que ele tinha fotos, ele disse que ele tinha matado uma pessoa, que ele tinha filmado todo o processo, ele nunca negou o que ele fez. A única vez que ele negou foi quando perguntaram que tipo de carne era, e ele falou que era de porco selvagem, mas depois disso nunca mais, ele só falou a verdade, ele falou tudo, confessou tudo. Ele inclusive entregou o computador dele pra polícia, então a polícia teve acesso a tudo que ele estava fazendo, a todo o histórico dos sites, aos posts que ele fazia nos fóruns. A polícia prendeu o Armin no dia 30 de janeiro de 2004. No início, ele foi acusado de homicídio culposo e foi sentenciado a 8 anos e meio de prisão, só. E aí esse caso teve grande atenção da mídia, e não é pra menos, né, gente? É um caso super bizarro, super diferente de tudo que a gente já viu na vida. E aí todo mundo ficou muito indignado por ele ter matado uma pessoa, comido a carne dela e ter sido sentenciado a só 8 anos? Como assim? E o que aconteceu? Os advogados dele conseguiram uma pena reduzida porque eles alegaram que o Brandes queria aquilo, que tinha sido voluntário. Inclusive, a polícia e os investigadores viram nos e-mails que, de fato, o Brandes estava cooperando com tudo aquilo. Parecia, de fato, que ele tinha ido voluntariamente para a mansão e que os dois combinaram aquilo. Outro problema, e agora eu não sei se na época era, se ainda é, se só não tinha alguma lei para isso, mas não tinha nada que proibia o canibalismo na Alemanha. Então esse era um outro ponto para a sentença ser reduzida. Depois, a acusação disse que aquele caso tinha sido um assassinato com o propósito de prazer sexual para ver se eles conseguiriam uma pena maior. E inclusive eles mostraram durante o julgamento para os jurados 19 minutos do vídeo do Armin. Então assim, só consigo imaginar o que eles viram. E aí o argumento da acusação, obviamente, é que ele deveria ser acusado de homicídio doloso e não culposo e além disso ficar preso em prisão perpétua. E na apelação eles disseram que o Brandes não estava pensando corretamente, que talvez ele não tivesse num estado mental apropriado para tomar essa decisão e por isso que ele estava tão cooperativo com o que o Armin estava falando. Finalmente, no dia 10 de maio de 2006, o Armin foi condenado por homicídio doloso e foi sentenciado à prisão perpétua. Ele tá preso até hoje e agora que vem o maior plot twist, a maior reviravolta da história. Ele se tornou vegetariano. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu simplesmente não sei o que rolou. Eu não sei se ele ficou traumatizado. Eu não sei. Uma pessoa que queria comer carne humana passar pra vegetariano e não comer nada de carne, eu não sei o que rolou. Olha, vocês conseguem encontrar várias entrevistas com o Armin no YouTube. Ele fala de uma forma muito educada, serena, tranquila. Ele não nega nada. Ele fala exatamente tudo que ele fez e não me parece como, por exemplo, no julgamento do BTK, que ele fala de um jeito das mortes como se estivesse lendo uma receita de pão. Não, ele parece falar mais consciente do que ele fez, inclusive ele diz que ele se arrepende e que ele sabe que o que ele fez foi errado, mas ainda assim, ele não é o tipo de cara que você olha e fala, nossa, esse cara seria capaz de cometer algo assim. Mas a maioria das pessoas não tem essa cara, né, gente? Não dá pra gente confiar em ninguém, na verdade. E agora a gente tem algumas referências na cultura pop. O Rammstein, uma banda de heavy metal, sei lá, de um rockzão pesado aí, fez uma música baseada no caso. Também tem um episódio na série The IT Crowd, que é uma série britânica que faz referência ao caso do Armin. Mas é isso, gente. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. E eu também deixo os créditos pra esse vídeo pra Bailey Sarian, porque ela que contou da forma mais esclarecedora possível. É uma das minhas youtubers preferidas, então eu me inspirei nela pra fazer esse vídeo. Então curtem, comentem, compartilhem, deixem seu comentário e até a próxima.